Bom que você veio essa noite para juntos nós podemos celebrar o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91. Hoje nós vamos estar olhando para este texto, especificamente os versículos 1 e 2, mas vamos fazer a leitura de todo o Salmo, e nós vamos estar pensando a respeito de um lugar de cuidado de Deus. Salmo 91. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Você pode usar o seu smartphone, o seu tablet também, abrir no Salmo 91, mas depois eu peço para que você permaneça com ele aberto na Bíblia. Não navegue na internet, não vai para Facebook. Conecte-se com Deus nesse tempo. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do vento mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele, do Senhor, será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a leitura do texto da sua palavra. Vamos orar nesse instante. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento em que podemos estar na Tua presença, podemos engrandecer o Teu nome. E agora, quando abrimos o texto da Tua palavra, que seja um texto que fale aos nossos corações e nos mostre o Seu cuidado para conosco. Nós já entendemos isso, ó Pai, mas a gente vai enxergar de maneira tão especial, que o Senhor possa, com Teu Santo Espírito, abrir a nossa mente, o nosso coração, para encontrarmos e enxergarmos as belezas desta poesia. Muito obrigado, ó Pai, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja conosco. Amém. Creio que depois do Salmo 23, o Salmo 91 é um dos mais conhecidos dentre as pessoas. E o interessante é que o Salmo 91, em muitos casos, ele é usado como se fosse um talismã, uma forma de trazer proteção. Eu já estive em várias casas onde a Bíblia estava aberta no Salmo 91. Muitas pessoas têm o costume, ou talvez uma tradição familiar, não sei, de manterem uma Bíblia aberta e especificamente no Salmo 91. E aí nós vemos que tem se tornado um salmo conhecido.
E normalmente os primeiros versículos, o 1 e o 2, são aqueles mais pensados e refletidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É o versículo na versão de Almeida e que é bem conhecido das pessoas. O interessante é que eu gostaria que nós estivéssemos olhando para este salmo agora, porque alguns teólogos, alguns comentaristas trazem algumas ideias deste salmo. Eu estava fazendo uma leitura sobre uns escritos de João Calvino, e ele, falando do salmo, ele diz que é a mais bela poesia que existe na Bíblia. Depois do Salmo 23, ele diz que é a mais bela poesia, por causa da sua profundidade, por causa de apresentar assim a ideia de um Deus que cuida de cada um de nós. Estava lendo um outro teólogo que ele estava dizendo que este salmo, ele fala de batalhas. É um salmo que fala de batalhas. E é interessante porque este comentarista, ele falando a respeito desta ideia das batalhas, ele diz que no salmo é apresentado um inimigo que muitas vezes investe contra nós com força sobrenatural. E por isso nós precisamos buscar a ajuda sobrenatural, a ajuda que vem do alto, a ajuda que vem de Deus. Mas eu gostaria nessa noite de convidar a todos vocês para que nós pudéssemos olhar para o Salmo 91, talvez num outro aspecto, num outro prisma. Claro, considerando algumas destas afirmações destes teólogos, mas olhando de uma maneira bem poética e principalmente olhando para as fantásticas atribuições do cuidado do Deus eterno com cada um de nós. E aí, eu gostaria que nós estivéssemos nos detendo especificamente nos versículos 1 e 2. Poderíamos gastar aqui vários dias falando sobre o Salmo 91, mas hoje eu vou estar especificamente refletindo com vocês aquilo que Deus colocou em meu coração, baseado no versículo 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. E aí muitas vezes me vem a pergunta: o que seria este lugar, ou onde seria este lugar do cuidado de Deus? Por que o salmista, ele então aborda esta ideia de habitar num abrigo, num lugar? O que seria este abrigo do Altíssimo? Olhando para o texto desses dois versos, eu encontro aqui 4 ideias a respeito do abrigo do Altíssimo, deste lugar de cuidado de Deus na nossa vida. A primeira ideia que eu vejo é que é um lugar de habitação. O texto começa dizendo exatamente isso: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, um lugar de habitação. A palavra em hebraico para trazer a ideia de habitação, a palavra yashá, significa permanecer. Lugar de habitação não é um lugar de passagem, não é um hotel, não é uma hospedagem, é moradia. Não é um lugar de visita, mas um lugar de permanência. E a primeira grande reflexão que o salmista nos mostra e traz ao nosso pensamento é exatamente esse: o lugar do cuidado de Deus na sua vida é um lugar de habitação, é um lugar de permanência. Mas muitas vezes, quando nós falamos da ideia de lugar, a gente tende, por uma questão de sermos humanos, nós tentamos geograficamente localizar este lugar. Havia uma tradição e uma ideia na cultura dos israelitas de que muitas vezes no topo das montanhas, ali seria a habitação dos deuses. Por isso que tem um salmo que fala: eleva os meus olhos
para os montes. De onde me virá o socorro? E aí o próprio salmista responde que o socorro vem do Senhor. Havia então esta concepção de que no topo das montanhas, nos lugares mais de difícil acesso, ali era a habitação dos deuses. E a gente sabe que muitas mitologias foram criadas em cima disso. Mas este salmista aqui, ele nos traz uma ideia de que não é um lugar geográfico. Esse lugar de habitação não é um lugar geográfico, não tem coordenadas geográficas para que você possa chegar lá. Então não tem nada a ver com geografia, tem a ver com estado. Mas estado em que sentido, pastor? Estado na ideia de ter um relacionamento com Deus, um relacionamento e envolvimento com o Senhor nosso Deus. Estado, ou seja, o meu relacionamento com Deus. Por isso ele é um lugar de permanência. O texto ele é usado em sentido figurado e traz o significado de viver em consciente comunhão com. Então, habitar, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, é o que vive em constante comunhão, consciente com Deus. Por isso é um estado, é um relacionamento. Tem a ver com o seu relacionamento, a sua ligação a Deus. E ele também é usado para trazer a ideia de que quando nós entendemos esse lugar de descanso, esse lugar de habitação, nós então encontramos forças diárias para vencermos as dificuldades. É no Salmo 91, na expressão desse salmista, que ele nos dá a certeza e também a esperança de que quando habitamos no abrigo do Altíssimo, nós encontramos as forças necessárias para vencermos as batalhas. Nós acabamos de ouvir uma canção que falava exatamente sobre isso. Muitas vezes, quando os nossos sonhos, muitas vezes, quando aquilo que a gente projeta, a gente pretende fazer, não acontece, nós ficamos desanimados, desequilibrados, desestruturados, tristes. Entramos até em depressão. E aí, nós podemos encontrar em Deus este lugar que vai nos dar forças para podermos vencer essas batalhas diárias. E eu, olhando para esse salmo, meus queridos, pensando neste lugar de habitação, o salmista ele nos mostra que o eterno, o Senhor nosso Deus, ele não promete salvação e proteção a todos. Porque segundo o salmista, o Senhor, ele oferece salvação, ele oferece proteção para quem? Para quem permanece. Para aqueles que permanecem, para aqueles que habitam no abrigo do Altíssimo. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o Filho, pelo Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. E quando Deus habita em nós, logo o nosso relacionamento com Ele fica livre de qualquer tipo de impedimento, e nós podemos então ter acesso direto ao Pai. E precisamos manter este relacionamento sem ruídos, sem problemas, um livre canal com o Senhor. No entanto, na nossa jornada de vida, e por causa dos nossos pecados, muitas vezes o nosso relacionamento com este Deus, com um Deus Todo-Poderoso, com aquele que está pronto a nos ajudar, nós perdemos assim o contato com Ele, e não habitamos, e não permanecemos neste lugar de habitação. Se nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo, e permanecermos em comunhão constante com Ele, confessando os nossos pecados e os abandonando, e andando em uma constante dependência dEle, desfrutaremos dos benefícios de viver sob o seu cuidado protetor nas ocasiões mais importantes e necessárias da nossa vida. É basicamente isso que o versículo número 1 deste salmo está nos dizendo. Permanência. Permanecer. E eu entendo que não foi
por coincidência, porque na Bíblia não existe coincidência. Na Bíblia existe a manifestação de Deus no seu plano principal para a vida de todo ser humano. E no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus dizendo: eu sou a videira, vocês são as varas. Vocês precisam estar ligados em mim, precisam permanecer em mim. Aquele que está ligado em mim, que permanece em mim, o meu amor flui para ele. Então Jesus coloca exatamente esta ideia. E o salmista nos traz à tona aquilo que o Senhor Jesus expressou lá em João. Um lugar de habitação, é um lugar de permanecermos diante do Senhor. Você está diante do Senhor? Você tem permanecido na presença do Senhor? Mesmo diante das dificuldades, das tempestades, dos problemas, você tem permanecido no Senhor? Então a primeira ideia é esta ideia de um lugar de habitação. A segunda ideia que nós podemos ver aqui neste salmo, nos versículos 1 e 2, é que ele é um lugar de descanso. O texto nos diz, na parte B do versículo 1, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então aquele que habita no abrigo do Altíssimo, aquele que permanece, aquele que se relaciona com Deus e mantém esse relacionamento com Ele, ele descansa à sombra do Todo-Poderoso. Eu acredito que a maioria de nós nunca esteve num deserto, num dia de sol escaldante. Pode ser que você tenha visitado um deserto, muito bem, mas eu acredito que a maioria de nós nunca esteve num deserto. Talvez a gente já tenha estado ali em algumas regiões do Nordeste, onde há uma seca tremenda, e aí é um lugar, de certa forma, que se torna um deserto, num sol escaldante. Mas pensa na sensação daquela pessoa que está num deserto, diante de um sol escaldante. O que ele mais quer? É uma sombra. É aquilo que o ditado nos diz, né? Eu quero uma sombra e água fresca, para poder descansar. Muitas vezes, meus queridos, na vida, nós somos submetidos ou estamos sujeitos a momentos de sol escaldante, de sol torturante, que queima, que nos machuca. E nós encontramos várias passagens na Bíblia Sagrada que falam da ideia de Deus que promove, ou que produz, ou que traz assim esse descanso. Porque o Senhor procura, como nosso Pai, nos dar descansos. Por isso que o salmista ele diz o seguinte: olha, aqui é um lugar de descanso. O abrigo do Altíssimo, o cuidado de Deus, permanecer em Deus, é um lugar de descanso. Nós vivemos um tempo onde a nossa sociedade, ela tem vivido ansiosa, estressada, desmotivada, depressiva, cansada, angustiada, com a alma ferida. Nós vivemos num tempo de uma pandemia que causa danos à família, famílias desestruturadas. Nós vivemos um tempo onde um pensamento ou algumas ideologias que têm sido propagadas na nossa sociedade tem trazido assim um desequilíbrio e tem afetado também o estilo de vida. Podemos entender que o mundo está contaminado, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo aceita as opções, aquilo que o maligno tem colocado como opções. E o salmista fala que quando nós habitamos, quando nós estamos no abrigo do Altíssimo, nós encontramos descanso. Eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que não existe outro lugar onde podemos encontrar descanso, a não ser em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 25 e 29, o texto bíblico nos diz: naquela ocasião Jesus disse: venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O próprio Cristo, nas suas palavras, usa duas vezes o termo descanso, porque Ele entende que na nossa jornada de vida, nós somos feridos, somos machucados, estamos enfrentando tempestades e precisamos deste descanso. Por isso que o Senhor, Ele oferece este abrigo para aqueles que realmente permanecem, para aqueles que habitam, porque ali você vai encontrar descanso. Mas o que é o descanso? Não é apenas um tempo de refrigério, um alívio momentâneo por conta das grandes dificuldades que nós temos. Entendo como descanso, olhando para a experiência do salmista, que descansar é deixar Deus no controle de nossas vidas e atitudes. É nós nos deleitarmos em Deus, enquanto Ele toma conta de nós, de nossa casa e de nossa família. Isso é descansar. Deixarmos Deus no controle de nossas vidas e atitudes. Cantamos hoje aqui, descansando no poder de Deus, descansando nos braços de Deus, nas mãos do Senhor. É entregarmos então todo o controle da nossa vida para Deus e descansarmos. Por isso que nós encontramos outros salmos, outras poesias que falam exatamente sobre a ideia do descanso que podemos em Deus, que podemos ter em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Descanso. Você já pensou naquela situação? Tem dias, que muitas vezes a gente chega tão cansado do nosso trabalho, e você entra em casa, a primeira coisa que você quer é deitar na cama. Não quer comer, não quer nem tomar banho, quer deitar na cama. Deitar e apagar, descansar. Aquela sensação, o dia foi tão puxado, tão estressante, que você chega em casa, você nem olha direito para a comida e para o banho, nem sequer vai olhar, já cai na cama, apaga, acorda no outro dia. E quando você acorda no outro dia, mesmo ainda sentindo o dia anterior, mas você já acorda mais revigorado. Aí você levanta, vai tomar seu banho, vai se alimentar, vai se preparar para mais um dia. A ideia de quando nós entendemos que o nosso relacionamento, a maneira como nós convivemos, como nós nos relacionamos com Deus e com Jesus Cristo, Ele vai promover isso na nossa vida. A gente pode, durante o dia, passar por vários momentos difíceis, mas é como se nós estivéssemos chegando em casa, Jesus estivesse então nos pegando e dizendo o seguinte: eu vou dar descanso a você, meu filho. Eu vou enxugar dos seus olhos as suas lágrimas. Eu sei as suas lutas. Eu vejo as suas orações. Eu vejo que você muitas vezes tem enfrentado lutas com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, com seu chefe, com qualquer que seja. Eu vejo isso. Jesus, Ele não passa a ideia de que Ele não está observando as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Muito pelo contrário, Ele está o tempo todo olhando para cada um de nós, mas Ele espera que nós venhamos buscá-lo. Por isso a ideia de que habitar, de mantermos um relacionamento com Ele, para que Ele possa assim cumprir essa promessa que está aqui no Salmo, que Deus ajuda aqueles que habitam no esconderijo ou à sombra do Onipotente, do Altíssimo. Descansar é entregar tudo nas mãos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 10 nos diz o seguinte: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. A ideia de que Deus está sempre pronto a oferecer este lugar de
de descanso. Continuando, terceira ideia que nós encontramos no Salmo. Nós vimos que é um lugar de habitação, nós vimos que é um lugar de descanso, e em terceiro lugar, é um lugar de segurança. É um lugar de segurança. O texto no versículo 2, na parte A, diz assim: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. E o interessante é que quando a gente olha para esse texto no Salmo 91, refúgio traz a ideia de quê? De descanso. E fortaleza traz a ideia de quê? De defesa, de segurança. Por isso que quando a gente olha para esta poesia e para o Deus a quem este salmista exalta como Deus Todo-Poderoso, ele fala exatamente do refúgio e da fortaleza. E interessante que quando a gente percebe aqui no Salmo, não é que Deus vai prover refúgio e fortaleza. O Salmo não fala isso. Ele fala que Deus é refúgio e fortaleza. Deus não vai prover o refúgio e a fortaleza, mas Deus é o refúgio e a fortaleza. E nós vivemos num tempo de insegurança, não é verdade? Todos nós queremos segurança. Estamos vendo uma crise política, social, econômica no país, e isso não é mistério, e várias vezes já comentamos sobre isso aqui na igreja, mas a gente percebe que as pessoas buscam segurança. Segurança profissional. Tem gente que busca segurança no sentido de que quer fazer uma previdência privada, pensando lá na sua aposentadoria, para ter um tipo de segurança. Uma segurança para a família, então paga-se um seguro de vida, para deixar um tipo de segurança para a sua família, porque a ideia de segurança que as pessoas trazem hoje na sociedade, especificamente, é a ideia de recursos financeiros, que vai ajudar a pessoa a passar pelos momentos difíceis. Mas a gente tem vivido um tempo tão complicado que a gente tenta colocar segurança dentro da nossa casa. Eu moro num apartamento, no terceiro andar de um prédio. Para poder entrar no prédio, você tem que tocar o interfone. E aí, se eu abrir, você vai passar por uma porta. E aí você vai subir 3 lances de escada. Você vai chegar então na entrada, tem 2 apartamentos, você vai chegar na entrada desses 2 apartamentos. Aí tem o quê? Tem uma grade. Tem que passar pela grade. Depois que passar pela grade ainda, eu vou ter que destrancar a porta para você poder entrar. Então hoje a gente traz aquela ideia de segurança em que nós vamos usar utensílios, ferramentas que nós vamos colocar, e aquilo vai trazer esse sentido de proteção. Por quê? Porque a insegurança provoca desequilíbrio. A insegurança traz medo. A insegurança, ela gera uma pessoa que fica inerte, sem atitudes. A insegurança traz dúvidas. E o salmista, ele nos diz que quando nós habitamos, quando nós permanecemos no abrigo do Altíssimo, nós encontramos um lugar de segurança. O versículo 4 do Salmo 91 diz assim: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. A abordagem que o salmista usa quando ele fala de fortaleza tem muito a ver com a sua cultura. Porque as grandes cidades, as cidades mais fortificadas, elas eram protegidas por muros, e então os seus líderes criavam em cima desses muros lugares, torres que poderiam trazer assim, além da vigilância, fortalecer a segurança daquela comunidade ou daquela cidade. Por isso que ele olha dizendo o seguinte: olha, o Senhor vai ser o seu refúgio, esse lugar de descanso, mas também a sua fortaleza, porque é um lugar de defesa. Ele vai defender, ele vai ser como um escudo que vai lhe proteger.
E como nós lemos no Salmo, nós somos atacados de diversas maneiras. Aqui ele fala de flechas, de dardos inflamados do maligno, ele fala de situações difíceis. E o comentarista que eu estava lendo, que falou a respeito do campo de batalha que ele encontra no Salmo 91, ele fala que muitas vezes na nossa vida situações acontecem porque o nosso inimigo, ele age de maneira muito sorrateira e também ele nos engana, e situações acontecem que tiram a nossa estrutura. Pensa, estava tudo bem, de repente alguém ficou doente na família. Estava tudo bem no seu emprego, e você tomou uma decisão no seu coração de se dedicar mais ao Senhor, de repente você perde o emprego. Estava tudo bem lá no seu relacionamento conjugal, com a sua esposa, com o seu esposo, e alguma coisa aconteceu que aquele relacionamento ficou abalado, desconfiança, gerou insegurança. O inimigo tenta em todo momento nos atacar. Temos vivido dias em que ele tem usado de todas as estratégias para exatamente abalar a nossa confiança em Deus, a nossa segurança no Senhor. Por isso que o Salmo 91 traz essa ideia: aquele que está permanecendo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ali é um lugar de segurança. Em quem você tem buscado segurança para a sua vida? Será que você está buscando segurança no dinheiro? Dinheiro é bom. A Bíblia não fala nada a respeito da questão de você ter dinheiro. Ela fala do amor ao dinheiro. Quando você ama mais o dinheiro do que a Deus, aí está o problema. Aí se torna um Deus na sua vida. Mas você ter dinheiro, ter recursos, não é pecado. Mas será que essa é a segurança que você precisa? É nela que você está buscando? Ou você está buscando a segurança na ideia de tentar, através de medicamentos, de tantas outras coisas, prolongar a sua vida, ou ter uma vida muito saudável, de maneira simples, de maneira fácil? É nisso que você está buscando a segurança? Em quem você está buscando a segurança? O salmista, ele é claro em dizer que nesse lugar, daqueles que habitam, daqueles que permanecem no abrigo do Altíssimo, ali é um lugar de segurança. O versículo 9 e o versículo 14 nos diz o seguinte: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, aí o próprio Deus dizendo: eu, o Altíssimo, o resgatarei, eu, o próprio Deus, o protegerei, pois você conhece o meu nome. Quando de fato nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, nós passamos a conhecer o nome do Senhor e podemos invocar o nome do Senhor. E seremos salvos, seremos protegidos. Esse salmo veio, meus irmãos, e ele não está aqui na Bíblia, como disse, não é por coincidência. É porque Deus assim o permitiu para que nós hoje, nesse dia 13 de novembro de 2016, ao refletir sobre esse salmo, nós pudéssemos estar pensando de que são tantas as lutas e as batalhas que nós estamos enfrentando na nossa vida, e nós precisamos encontrar a nossa segurança em Deus. Em Deus. Lugar de segurança. Para terminar, quarta ideia que nós encontramos neste salmo, nós vimos que é um lugar de habitação, nós vimos que é um lugar de descanso, um lugar de segurança, e é um lugar de confiança. É um lugar de confiança. E o termo confiar, ele é a mesma tradução que nós encontramos num texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Nós vivemos dias de tanta desconfiança. Hoje em dia está difícil você confiar nas pessoas. Alguém chegar para você e falar alguma coisa e você confiar
naquilo que as pessoas estão falando. O comércio, por exemplo, a gente tem visto as pessoas, né? Eu me lembro, o meu avô, quando me contava certas coisas, e ele dizia, aí tem até uma expressão que o pessoal usava, o pessoal mais antigo, né? Na época do meu avô, ele usava isso, ele falava que a confiança era tanta, que quando eles fechavam um acordo, ele tirava um fio do bigode para dizer o seguinte: isso aqui é o nosso símbolo de confiança. Símbolo de confiança. Mas hoje em dia a gente vê pessoas o tempo todo, uma querendo dar pernada na outra, uma querendo enganar a outra. Pessoas que muitas vezes estão ao seu lado, trabalham com você na mesa ao lado, mas que por trás está armando tantas coisas para te dar uma pernada, para te derrubar. Você vê pessoas que estão ali com você, te abraçam, almoçam junto com você, mas quando você vira as costas, ela fala o tempo todo mal de você, faz fofocas, ela denigre a sua imagem e fala inverdades a seu respeito. Como confiar? Você pega muitas vezes patrões, chefes que falam uma coisa na frente de todo mundo, mas depois ele chega e fica exigindo de você determinadas coisas, um verdadeiro assédio moral, que você não sabe mais se confia no seu chefe, no seu patrão. E aí você ainda tem o seu emprego numa situação de perdê-lo, porque se você desconfiar, se você agir contra aquilo, você pode perder o seu emprego. Confiança hoje está algo difícil. Está difícil. Ninguém quer correr o risco de tomar prejuízo. Você vai abrir um crediário aí, qualquer loja, aí eles vão fazer uma varredura na sua vida. Aí eles verificam que você não tem nada que venha impedir, talvez, de você fazer aquele crediário, se você assim pretende fazer. Mas aí ele diz o seguinte: bom, aí ele olha assim para o seu salário e fala: bom, você não está devendo nada, você não está com nome sujo no SPC, no Serasa, não tem cheque devolvido, não tem nada disso, mas você não tem pontos, não tem credibilidade. Então a gente não pode fazer um crediário para você. Falta de confiança. Mas quando a gente olha para este salmo e a gente vê o seguinte, que a ideia de confiança, deste lugar de confiança, é uma ideia que exige que todos nós venhamos, de fato, confiar plenamente em Deus. Mas como que é isso? Vou tentar exemplificar aqui. Vamos pegar um trabalhador da construção civil. E eles estão aí construindo um edifício, talvez de 40 andares. E aí o camarada está lá no 40º andar, fazendo o trabalho dele. Pode ser trabalho elétrico, na pintura, qualquer coisa. Está lá fazendo o trabalho dele. Normalmente, uma pessoa quando está a esta altura, fazendo qualquer tipo de trabalho, ele tem que andar com equipamento de segurança, não é verdade? Então ele tem que andar ali com um cinturão, algumas coisas, e ele vai prender aquilo em alguns cabos e também em algumas cordas. Então, quando ele prende aquele equipamento dele de segurança, que ele é obrigado a ter e é necessário, infelizmente, pessoas sofrem acidentes porque não prezam pelas regras de segurança no trabalho. Então, quando ele prende aquele equipamento na corda, no cabo, ele está lá trabalhando. Se alguma coisa acontecer, qual o resultado disso? Aquele equipamento vai mantê-lo vivo. Mas que de repente ele está lá no andaime, o andaime quebra, e aí ele vai ficar dependurado, mas ele não caiu. Ele está seguro. A ideia de dependência total, de total confiança. Total confiança. É isso que nós encontramos neste salmo. Este lugar onde quando nós confiamos de fato neste Deus Todo-Poderoso,
neste Deus que as pessoas estão tentando calar, neste Deus que as pessoas estão tentando denegrir, neste Deus que muitos falam que não acreditam porque não existe, mas Ele existe. Quando nós confiamos nele, e vierem então as armadilhas, as dificuldades da nossa vida, e o andaime por baixo dos nossos pés arrebentar, nós vamos estar seguros, porque Ele vai nos proteger. É o tipo de confiança que o Senhor quer de nós. Isso tem a ver com estilo de vida. De eu realmente entregar tudo nas mãos do Senhor. Salmo 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Falando exatamente de confiança. Salmo capítulo 20, versículo 1 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Confiamos no Senhor. Existem muitas opções que são oferecidas no mundo para que você possa confiar. Mas nós, aqueles que habitam, aqueles que permanecem no abrigo do Altíssimo, nós confiamos no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, nós encontramos paz. Nós encontramos paz. O mundo necessita de paz. O mundo necessita de amor. O mundo necessita confiar no Senhor. O segredo da paz, dessa paz que vem como resultado da confiança, é entregarmos a nossa vida a Deus, é esperarmos em Deus e é descansarmos em Deus. Por isso que nessa noite eu convidei vocês para que nós pudéssemos estar olhando para este salmo com uma outra visão, um outro prisma, de olharmos para este lugar, que é o lugar do cuidado de Deus com a nossa vida. Um lugar onde Deus, pelo seu amor e por a sua misericórdia, Ele quer cuidar de cada um de nós. É um lugar de habitação, de permanecermos, é um lugar de descanso, é um lugar de segurança e é um lugar de confiança. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Talvez você tenha andado tão desanimado. Talvez os problemas da vida, as dificuldades da vida tenham desanimado você, desestruturado você. E aí você muitas vezes não tem mais depositado a sua confiança em Deus. Ah, pastor, eu tenho enfrentado tantas coisas, tantos problemas, tantas lutas. Lutas no trabalho, lutas em casa, lutas na vida, lutas com a saúde, tantas e tantas coisas. Parece que Deus está tão longe. Deus não está longe. Talvez você ainda não está permanecendo em Deus. Talvez você ainda não está habitando à sombra do Onipotente e descansando nos braços do Pai. Talvez você ainda não tenha sentido a segurança de Deus, porque você tem buscado segurança em tantas outras coisas. Na sua inteligência, nas suas graduações, pós-graduações, não sei. E não tem encontrado então em Deus este refúgio, esta fortaleza. Hoje é o tempo de nós podermos estar voltando os nossos olhos, os nossos corações para o Senhor. De nós habitarmos nas mãos do nosso Deus e descansarmos, porque Ele cuida de cada um de nós. Creia nisso, irmão. Creia nisso. É em cima disso que eu tenho me apegado todos os dias da minha vida. Tenho problemas, tenho dificuldades, como todos vocês. Tenho problemas de saúde também. Mas eu tenho me apegado nesse Deus, que mesmo eu não entendendo, mesmo muitas vezes eu não compreendendo por que as coisas estão acontecendo assim,
O porquê que a coisa não muda desse outro jeito, se eu estou tentando tanto fazer a vontade de Deus, mas eu tenho me apegado e tenho procurado habitar à sombra do Todo-Poderoso. O sol escaldante da vida tem machucado todos nós. Por isso nós precisamos descansar debaixo da sombra do Altíssimo. Deus nos abençoe e que este salmo sirva para fortalecer a nossa fé, para entendermos que nós, em Deus, nós temos um lugar de cuidado. Amém? Nós vamos estar orando nesse instante. Vamos estar orando. A igreja vai estar orando. Todos nós vamos estar orando. Deus sabe o que vai dentro da sua alma. Talvez você se sinta tão insignificante, tão pequeno, e achando assim, Deus não vai nem se importar comigo, eu estou passando por tanta coisa. Muito pelo contrário, meu querido irmão, meu querido amigo, Deus se importa com você. Deus ama você. Deus quer que você experimente habitar neste abrigo seguro, de descanso e de confiança. Por isso nós vamos orar, e eu quero fazer um convite a você. Você que entendeu esta palavra nesta noite, você que entendeu que você tem andado errante por este mundo, você que tem confiado em carros, em cavalos, em amigos, mas tem muitas vezes se frustrado, se decepcionado. Você ainda que não experimentou um relacionamento com Deus, um relacionamento de confiança, de entrega, de dependência do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar para que nessa noite você possa ter um encontro com Deus, para que você possa talvez dizer como salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você quer descansar nos braços do Pai, confiar no Senhor, ter a segurança do Senhor, habitar? Então vou pedir que você, aonde você estiver, você se coloque de pé. Nós vamos estar orando por você. Você que entende que Jesus Cristo é esse Senhor que diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se coloca de pé, porque é este Deus eterno, todo-poderoso, que vai estar te dando descanso, que vai estar te dando segurança, e num lugar onde você vai confiar estar. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, está enfrentando as tempestades dessa vida, e você não está encontrando forças, a ideia de habitar significa ter uma comunhão consciente com o Senhor, mas ao mesmo tempo conseguir forças de Deus, do Eterno. Se coloque de pé, porque nós vamos orar para que você possa encontrar em Deus este abrigo, para que você possa encontrar em Deus esse descanso, para que você possa encontrar em Deus a segurança que você precisa para a sua vida, para que você possa encontrar em Deus esse lugar de confiança, porque mesmo que as coisas desabem ao seu redor, você ainda vai permanecer nos braços do Senhor. Se coloque de pé e nós vamos estar orando para que Deus possa te ajudar a vencer as batalhas, as lutas da sua vida. Eu não sei, meu irmão, eu não sei. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, no seu relacionamento com os filhos, seu relacionamento conjugal, vida financeira, saúde, eu não sei. O que eu sei é, coloque-se de pé, dizendo com esta atitude: ó Deus, eu quero habitar seguro neste lugar de permanência, neste lugar de descanso, neste lugar de segurança, neste lugar de confiança. Coloque-se de pé e nós vamos orar nesse instante. Pai, nós estamos diante do Senhor neste momento, humildemente diante do Senhor, porque nós não somos nada. Muitas vezes, Senhor, as coisas têm massacrado a nossa vida e nós nos sentimos tão insignificantes e tão pequenos que não sabemos nem para onde olhar e a quem buscar. Mas hoje, ó Pai,
A tua palavra foi clara em nos mostrar que não é um salmo talismã como muitos acreditam, mas é um salmo real que nos diz que o Senhor é um Deus que cuida de nós. E nós queremos, ó Pai, habitar, permanecer no teu abrigo. Ó Deus, são tantas coisas, esse sol escaldante da vida que tem machucado, que tem nos queimado. Nós queremos estar debaixo das tuas asas, na tua sombra, guardados pelo Senhor. Nós queremos descansar, ó Pai, porque a tua palavra nos diz que aqui é um lugar de descanso quando nós estamos diante do Senhor. Nós queremos, ó Pai, ter a segurança. Somos pessoas tão voláteis, Senhor Deus, que muitas vezes mudamos rapidamente as nossas opiniões e atitudes, exatamente pela falta de segurança. Mas ajuda-nos, dá-nos segurança no Senhor, ajuda-nos a acreditar, a abraçar esta segurança que o Senhor nos oferece, e ajuda-nos a confiar no Senhor. Ó Deus, muitas vezes a gente fica confiando no cartão de crédito, no cheque, no dinheiro, no salário. Confiamos no chefe, confiamos no amigo, confiamos em tantas coisas e tantas pessoas. E as coisas e as pessoas muitas vezes nos decepcionam. Ajuda-nos a confiarmos primeiramente no Senhor. O Senhor sabe da dor e do clamor da nossa alma. Ajuda-nos a confiar, ó Pai. E mesmo que o nosso chão seja removido, e mesmo que as coisas desabem ao nosso redor, confiando no Senhor, nós estaremos seguros. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nos socorre e nos defende. Nós cremos, Senhor. E os teus filhos que aqui estão de pé, muitos estão, ó Pai, clamando pela tua ajuda. E muitos estão dando um passo em direção ao Senhor, dizendo que querem confiar em Jesus, no único e suficiente Salvador. E a salvação e a proteção são para aqueles que permanecem no Senhor. E nós cremos nisso. Ó Deus, abençoa os teus filhos, cuida dos teus filhos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.